A versão Almeida Corrigida diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Na versão NVI fala assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Repita comigo: o Senhor já me deu. Mas com vontade, diga: o Senhor já me deu poder e autoridade. Quem crê nisso, diga amém. O Senhor já nos deu poder e autoridade, é a palavra dele. A palavra dele nos dá essa garantia que ele nos deu poder e autoridade. Nos esquecemos com o decorrer do tempo, deixamos de usar de acordo com as consequências, às vezes deixamos de usar com as dificuldades, com as lutas. Muitas vezes a nossa falta de fé, esmorecemos com isso, mas isso é uma palavra, é uma afirmação: eis que vos dou poder, eis que vos dei autoridade. O Senhor já te deu poder e autoridade, amém? E a gente vai dar uma estudada nesse texto, falar algumas coisas que nós podemos aprender com essa passagem. Jesus começa seu ministério logo após o Espírito Santo descer sobre ele, ele é em seguida levado ao deserto. Voltando disso, começa o seu ministério a operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. As multidões começam a segui-lo, mas num determinado dia, ele pede para que ele, olhando aquela multidão que o sempre o seguia, aquela multidão, a gente já estudou várias vezes sobre isso, ao tempo todo, procurando Jesus, seguindo Jesus por causa dos seus milagres. Mas naquela noite ele decide escolher um grupo de pessoas. Eu não sei qual critério Jesus usou, qual critério os discípulos usaram para separar, mas Jesus pede para que separem-se 70 pessoas. Ali foram separadas 70 pessoas, e Jesus naquela noite queria ensinar algumas coisas para aquelas pessoas, virar algumas chaves, e talvez essas chaves nessa noite sejam viradas na minha e na sua vida, amém? E nós vamos tomar posse dessa promessa do Senhor, porque Ele já nos deu poder e autoridade. E a primeira chave que Jesus, Ele quer virar na vida daqueles discípulos, daqueles homens que eram discípulos, eram alunos, não eram mais a multidão, mas era um grupo separado de pessoas, é que Ele queria dizer para aqueles homens que Ele já deu poder. E essa é a primeira chave que eu quero que você vire na sua vida, e que você entenda que Jesus já te deu poder e autoridade, amém? Nós precisamos nos lembrar disso, precisamos restaurar isso nas nossas vidas. Pastor, mais autoridade e poder para quê, pastor? Para pisar serpentes e escorpiões. Pastor, mas agora eu vou ter que sair procurando serpentes e escorpiões? Nós já vamos chegar nesse ponto. Mas autoridade e poder sobre os enfermos, autoridade e poder sobre o inimigo, sobre as forças do mal, autoridade e poder sobre as investidas do inimigo contra a sua vida. O Senhor já te deu poder, mas algo que o inimigo, ele quer fazer na nossa vida, é que nós venhamos nos esquecer que Jesus já nos deu poder e autoridade. O inimigo não teme alguém que conhece a Bíblia de capa a capa, alguém que leu muitos livros, alguém que estudou, fez vários cursos. O inimigo não teme isso. Mas algo que o inimigo teme é um cristão que entende que sobre a vida dele existe poder, existe autoridade delegada por Jesus, amém? Isso o inimigo teme. E é isso que ele nos faz esquecer. Me lembro um certo dia, o pastor Rodrigo está aqui, tendo a pessoa que estava junto e ouviu tudo aquilo, fica muito mais fácil contar. Passamos numa situação sobre libertação, e o inimigo começou a falar, a proferir algumas palavras. Eu, naquele dia, estava com muito medo. Eu não queria saber daquilo, queria ficar meio longe, queria ficar meio escondido. E o pastor Rodrigo falou assim: não, você vem junto aqui. Tinha me convertido há pouco tempo, estava até com medo, vai que o inimigo sai de lá e se joga em mim, o que eu vou fazer com esse negócio aí?
E ele apontava, e o pastor Rodrigo repreendia, e ele apontava e dizia assim: seu maldito, eu te odeio, seu maldito. E eu com medo, eu começava a orar. E quanto mais eu orava, mais baixinho eu orava, e eu comecei a cochichar, e quanto mais eu cochichava, mais ele apontava. E o pastor Rodrigo perguntou para ele assim: você não gosta dele? Ele falou assim: não. Mas por quê? Eu vou sofrer muito por causa desse maldito. Aí o pastor Rodrigo fez uma pergunta para ele: tem algum anjo ao lado dele? E o inimigo falou assim: tem 2, bem grande. Naquele dia, se ele soubesse, ele não tinha falado isso, porque eu descobri que Jesus já tinha me dado poder e autoridade. E daquele tempo em diante, eu entendi isso. E continuamente eu sempre uso poder e autoridade. Eu reconheço nas mais difíceis situações, aonde eu via situações que tinha 10 pessoas segurando uma só, eu falava: solta tudo. Por quê? Porque eu era bom? Não. Porque Jesus já tinha dado poder e autoridade. E é exatamente isso que o inimigo não quer. Ele não quer que você reconheça. Ele não quer que você saiba, ele não quer que você use esse poder e essa autoridade. Ele quer que você fique o tempo todo ali, talvez encolhido, esperando alguém fazer algo, sendo que Jesus já falou que ele já te deu poder e autoridade. Já está sobre nós, já está sobre nossas vidas. E algo que ele mais quer é dizer que nós não temos esse poder, nós não temos essa autoridade. Você não tem autoridade, ele diz: você não tem autoridade para falar sobre isso, você não tem autoridade sobre essa enfermidade, você não tem autoridade sobre o inimigo levando a nossa família, você não tem autoridade, mas a palavra do Senhor nos garante: eis que já dei poder e autoridade sobre a vida de vocês. Quem recebe, diga amém. Ele já te deu. É hora de nós entendermos isso e começarmos a usar. Sobre vocês há poder e autoridade para mudar vidas, mudar ambientes, e é exatamente isso que ele não quer que você descubra, ele não quer que você use esse poder. Porque quando você começar a usar, ele não pode mais tocar na tua vida, ele não pode tocar na tua família, e mesmo que ele dê investidas, mesmo que ele ganhe força, a hora que você chegar diante dele, ele tem que sair. Amém? Nós temos que usar isso. E ele não diz: um dia te darei. A palavra diz assim: um dia te darei autoridade. Numa versão diz assim: eis que vos dou. Que ele está dando hoje. Ou então ele diz assim: eis que vos dei. Ele está te lembrando que ele já deu lá atrás. Vou falar para você de novo. Eis que vos dou, ele está te dando hoje. Eis que vos dei. Ele está te lembrando que já está, desde o dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, poder e autoridade foram derramados sobre a tua vida, amém? Eis que sobre vós está poder e autoridade. Por isso eu coloquei esse tema, restaurando o poder e a autoridade. A segunda chave que eu acredito que o Senhor quer virar na nossa vida, Ele quer devolver o controle de muitas situações sobre nossas vidas. Quando você coloca no dicionário a palavra poder e autoridade, ele arremete para uma terceira palavra. Essa terceira palavra se chama controle. Quando você chega lá, por exemplo, você está na BR, indo para Curitiba, que está esse caos, ir para voltar para Curitiba, está uma dificuldade imensa. Mas lá na frente vai vários caminhões, os caminhões muito fortes, muito grandes, mas lá existe um policial ou uma pessoa que está instruída ali pela empresa que cuida da rodovia, e ele diz assim: pare. Aquela pessoa que está ali, ela é mais forte que o caminhão? Não. Ela é mais forte que os carros? Não. Mas o que aquela pessoa tem? Sobre aquela situação, ela tem poder, autoridade e tem controle. O controle do trânsito está sobre a mão daquela pessoa. Quem crê em palavra profética, diga amém. Então levante a sua mão para receber. O Senhor está nesta noite devolvendo o controle para a sua vida de muitas situações que estavam fugindo ao teu controle. Você recebe isso?
Porque quando você tem, o que é poder? É controle. O que é autoridade? É controle. Você tem que entender isso. Que quando você entende que você tem poder e autoridade, você tem controle sobre aquela situação, é você que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E você, como cristão, você diz baseado na palavra, aquilo que é bênção, aquilo que é promessa, é você que delega, é você que dá o norte, é você que é ali o leme daquele navio que diz, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Quando aquele centurião chega para Jesus e diz assim, eu tenho muitos homens sobre o meu comando, eu digo para eles vai, eles vão, eu digo para eles vem, eles vêm. Ele entendia de autoridade, e ele fala para Jesus, Jesus diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele entendia que a autoridade estava sobre Jesus, e bastava uma palavra de Jesus, e aquela situação tinha que cair por terra. Aquela situação tinha que ser restaurada por causa da palavra de Jesus. Porque Jesus tinha autoridade. E a promessa de Jesus sobre nossas vidas é que Ele nos dá poder e autoridade. E está devolvendo o controle de muitas situações sobre nossa vida. Eu não sei qual área da sua vida pode estar talvez fugindo do controle. Mas você vai tomar o controle de novo nessa noite, amém? Bata o pé no chão assim. Essa foi a tua batida agora, daqui a pouco ela vai ser mais forte, sabe por quê? Quando você marchava, alguém já desfilou na escola aqui, foi desfilar na avenida, pela escola? E você ia desfilar, e um marchava aqui, o outro marchava primeiro com a esquerda, e daí você olhava, tentava acompanhar. O pastor Robredo acho que errava também, ele era meio fora de rumo, igual eu. Um pisava à direita, outro à esquerda, e aquela bagunça, e nós meio que andava assim, e meio com o ombro caído, e vai... Era aquele fiasco. Mas quando vinha o exército, era mais ou menos assim, eu vou contar até 3, você vai pisar no chão. Mas com força. 1, 2, 3. Não, foi fraco, foi muito fraco. Aí tá igual os pés da escola lá, mais forte. Você vai pisar com força. 1, 2, 3. Isso. Sabe por que eles levantavam? E eles não pisavam assim só. Eles levantavam aqui, eles faziam assim, ó. A marcha era assim. Sabe por que é essa marcha desse tamanho? Para mostrar que aquele território ali tem dono. Quando o exército vem imponente com sua marcha, eles estão colocando poder e autoridade, mostrando que aquele território ali tem dono. E você chegará na tua casa, na tua família, na tua empresa e vai dizer que aquele território ali tem dono. O Senhor está devolvendo poder e autoridade e controle sobre a sua vida, amém? Tem que crer nisso. Marchar sobre aquilo que é teu. Determinar palavras. Porque Ele já nos deu poder e autoridade. Ele diz poder e autoridade para pisar. Por isso que eu falei da marcha. Poder e autoridade para pisar. Pisar o quê? Pisar serpentes. Pastor, mas o que isso quer dizer com serpentes? Existem tipos de serpentes que quando nos mordem, elas nos matam antes de chegar até o recurso, antes de tomar uma injeção, tomar um soro, não dá tempo para chegar. E quando ele fala de serpentes, eu acredito que ele fala daquilo que pode nos matar. O inimigo coloca situações de morte na nossa vida, morte física, morte espiritual, morte dos sonhos, e o Senhor está dizendo, eis que vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes. Se existe algo na sua vida que está tentando talvez matar os seus sonhos, matar o seu casamento, as suas finanças, eu não sei o que, mas o Senhor nesta noite devolve poder e autoridade e controle sobre a sua vida para você pisar em serpentes, amém? O Senhor devolve nesta noite. Segundo ponto sobre serpentes. Existem determinados tipos de serpentes que eles alimentam com ratos. Eles colocam um ratinho. E a impressão é que o ratinho fica parado. Porque diz os estudos que determinadas serpentes, elas hipnotizam pequenas presas. Elas hipnotizam, a presa fica ali esperando, a serpente vem, ela se alimenta, ela mata.
Sabe quando, talvez você, líder de célula, foi conversar com algum discípulo que teve problema de adultério, e você pergunta para ele, questiona, mas teu casamento estava infeliz, a tua vida estava fora do controle, e sabe o que eles respondem? Eu não sei, parece que eu estava hipnotizado. Pessoas que entram em dívida, que gastam tudo o que tem, gastam o que não tem. Você pergunta como você conseguiu ficar nessa situação? E elas respondem, eu não sei. Parece que eu estava hipnotizado. Quando eu vi, eu já tinha comprado. Quando eu vi, já estava aqui em casa. Quando eu vi, a dívida estava feita. E é exatamente isso, sobre isso que Jesus estava falando. Sobre situações que podem nos matar, situações que nos ali hipnotizam. Mas o Senhor devolve para você nesta noite poder e autoridade e controle, amém? O inimigo não vai tocar na sua vida, não vai tocar nas suas finanças, não vai tocar nos seus filhos, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque o Senhor devolve poder e autoridade e controle sobre a sua vida nessa noite. Mas ele diz ainda mais, poder e autoridade sobre escorpiões também. Pastor, escorpiões, agora explica melhor, escorpiões ficou complicado. Quando você pega, e eu já fiz o teste para ver, eu sempre ouvia falar, mas eu já fiz, judiei, mas fazer o quê, né? Peguei um escorpião, coloquei ele em volta, coloquei combustível em volta dele e coloquei fogo. Quando coloca fogo em volta do escorpião, você já deve ter visto isso na internet, ele fica doido, ele fica louco, ele fica assustado, ele tenta fugir, ele levanta aquele seu ferrão, coloca sobre ele mesmo, e chega a um ponto que ele não suporta a pressão, e ele mesmo se mata. Existem situações na nossa vida que nos trazem tanta pressão que nós não suportamos, que nós não aguentamos, que nós não vemos saída. Aquela pressão está tão grande que ela tenta roubar a nossa vida, roubar os nossos sonhos, nós fazemos aquilo que é errado, achamos jeito que não é para ser feito porque não suportamos a pressão. Mas eu venho te informar que hoje o Senhor devolve para você poder, autoridade e controle, amém? E era essa boa notícia que eu tinha para você. Que o Senhor quer te devolver tudo isso. E que tão importante quanto carregar é você saber aquilo que você carrega. Tão importante quanto carregar é saber aquilo que você carrega. Olha o que diz a palavra. Em Mateus 28, 18 diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que você carrega? O poder de Jesus sobre a sua vida. Porque Ele está com você todos os dias. Sabe aquela situação difícil que você não vê saída? Jesus está com você. Sabe aquela situação difícil que você não vê como sair? Jesus está com você. A mesma unção, o mesmo poder que Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está sobre nossa vida. Você crê nisso? Essa unção está sobre nós. Nós temos que entender isso, nós temos que crer nisso, que nós temos que chegar diante das situações e dizer, inferno, sai da minha casa. Enfermidade, vai embora da minha vida. Vai embora da vida dos meus filhos. Nós temos que chegar e usar essa autoridade. O que a Bíblia fala? Que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. Nós temos que entender isso. Quando nós aqui na terra pronunciamos a palavra de Jesus, quando nós anunciamos aqui as suas promessas, os céus começam a se movimentar a nosso favor. Quem entende isso, diga amém. Os céus se movimentam a nosso favor. Nós temos que entender isso, temos que comunicar isso, anunciar isso, que poder e autoridade estão sobre nossas vidas. Porque o Senhor quer devolver o controle
de todas as áreas da sua vida para você. Todas. Quantas? Todas. O Senhor quer te devolver o controle nesta noite. O Senhor quer te devolver o controle nesta noite. Está na hora de nós ligarmos aqui na terra, para que seja ligado lá no céu. Para que aquilo que nós anunciarmos aqui, aquilo que nós decretarmos aqui, os céus começarem a se movimentar por causa daquilo que Jesus falou. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou autoridade. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.